Oi, gente. Há alguns dias atrás, o canal, que também é um site de notícias, né, TV 247, publicou um texto meu. E eu tive uma conversa com Daiane Santos e ela acabou recomendando a publicação, e eu agradeço a Daiane e a toda a equipe da TV 247. E o texto é esse daqui: o que a esquerda precisa fazer unida ser antissistema. Nesse vídeo eu vou dar uma resumida no que é que eu falo no texto, não é? Mas claro que se vocês quiserem ter uma compreensão melhor, o ideal é ler o texto, e o texto vai estar no comentário fixado. Agora, se você quiser ver o texto com as referências, que eu acho que é mais completo, né? Essa versão do texto com as referências bibliográficas, ela tá no grupo de avisos do WhatsApp do canal. Recomendo que vocês se inscrevam no grupo de avisos, o link para o grupo de avisos está no comentário fixado. E outros textos que eu escrever no futuro, inclusive eu já comecei a escrever um texto sobre o fato de que o mais poderoso, né, em uma disputa política é quem conta a melhor história, né? E a esquerda precisa contar uma nova história, e isso se conecta com a escala, o fim da escala 6x1. Porque a defesa do fim da escala 6x1 conta uma história contra a opressão dos capitalistas. Essa história tem uma grande vantagem. Ela tem os vilões, aqueles que querem manter uma vida totalmente presa ao trabalho, né? Não querem que as pessoas tenham uma vida para além do trabalho. E ela conta a história, que são os capitalistas, os empresários, né, que defendem o modelo 6x1. Ela conta a história daqueles que defendem a classe trabalhadora, e majoritariamente nós estamos falando de políticos, partidos políticos, movimentos sociais de esquerda. Então, essa luta pela escala 6x1, ela é muito útil nessa reflexão. Agora, o que é o âmago do meu texto, né? Eu começo falando de que eu falo sobre a recente vitória do Donald Trump e o crescimento da direita e da extrema-direita do mundo. E na minha compreensão, esse crescimento tem relação com a decadência do capitalismo. Mas não é a decadência do capitalismo com o enfraquecimento das oligarquias capitalistas. Não, essas oligarquias estão mais poderosas. Quando eu falo enfraquecimento ou decadência do capitalismo, eu estou falando da decadência da capacidade do capitalismo de dar um bom padrão de vida às pessoas. O padrão de vida dos filhos da classe média dos Estados Unidos e dos filhos da classe trabalhadora dos Estados Unidos está cada vez pior. E não é cada vez pior nos últimos 4 anos, é cada vez pior nos últimos 30 anos, nos últimos 40 anos. Ou seja, há uma deterioração do padrão de vida das pessoas. E com o padrão de vida ficando pior e os filhos tendo uma visão de que vão ter mais dificuldade do que os pais para ganhar dinheiro, vão ganhar menos dinheiro, vão ter piores trabalhos, essas pessoas se tornam pessoas indignadas, pessoas com raiva do mundo, com raiva do sistema. Mas numa sociedade onde eles foram ensinados, na época da Guerra Fria, a não questionar o sistema capitalista, a ideia de sistema para eles não acaba desembocando no sistema capitalista. E aí a extrema-direita vem e diz, veja bem, eles contam a história que a culpa do empobrecimento é dos imigrantes, no caso dos Estados Unidos. A extrema-direita na Europa conta a história de que a culpa é dos imigrantes e dos muçulmanos, né? A extrema-direita no Brasil conta uma história de que a culpa é dos comunistas. Um delírio completo. A esquerda no Brasil, ao longo da história, teve pouquíssimo poder, né? Pouquíssimas vezes teve poder. Só mais recentemente teve alguns poucos governos de centro-esquerda. Nós não tivemos nenhum governo, digamos assim, de uma esquerda mais marxista, por exemplo. Nenhum governo assim. Mas enfim, então o que é que acontece? A extrema-direita conta essa história para as pessoas e seduz as pessoas a verem a extrema-direita como sendo antissistema. E é por isso que uma tarefa fundamental da esquerda é ser, não parecer. Como a extrema-direita só faz parecer ser antissistema. A esquerda precisa ser antissistema. E o que significa ser antissistema? Ser contra o sistema capitalista, questionar o sistema capitalista.
questionar a hiperexploração do capitalismo. Para isso, defesa de coisas como o fim da escala 6x1 é muito importante. E no texto eu falo sobre a defesa da democracia dos espaços de trabalho. Uma coisa que não fui eu que formulei dessa maneira, foi o economista marxista estadunidense Richard Wolff, né? É um economista muito importante, e eu bebo, beber é uma expressão que a gente usa na academia, né? Eu busco inspiração no Richard Wolff e no próprio Karl Marx e na tradição marxista para entender que o fundamental é a classe trabalhadora se empoderar dos meios de produção e fazer uma gestão democrática disso. E a esquerda deveria estar conectada com isso. Eu já estou pulando para a agenda antissistema. Mas a primeira tarefa que eu cito no texto é a esquerda se unir entre as instituições existentes, partidos políticos existentes, movimentos sociais existentes, sindicatos existentes. Tinha gente nos meus comentários falando em criar novos partidos. Olha, se você conseguir, ótimo. Mas me parece muito difícil, muito pouco provável, e a agenda da esquerda tem que ser mais, a nossa energia tem que ser mais puxar para a esquerda o que existe e articular o que existe. Disputar o que existe, os partidos que existem, os movimentos sociais, os sindicatos, ou seja, e buscar uma articulação deles com canais progressistas, como o meu, com canais progressistas como a TV 247, como DCM, como Revista Fórum, e aí por aí vai. ICL, todos os grandes canais e os canais médios também, uma articulação entre os influenciadores, entre produtores de conteúdo, partidos políticos. Eu falo sobre isso na primeira tarefa. A segunda tarefa é essa agenda antissistema, não é? A terceira tarefa, eu reflito sobre o fato de que a gente tem que superar, né? Deixa eu até mostrar para vocês aqui, né? Aqui. A esquerda precisa retomar a chave da mudança. Uma terceira tarefa é compreender que, embora as lutas chamadas identitárias são importantes, né? Elas não podem servir como elemento diferenciador entre a esquerda e a direita. Existem limites para essas lutas identitárias. E aí, dois autores muito importantes, o Ernesto Laclau e a Chantal Mouffe, que são teóricos, né? Meio filósofos, meio sociólogos, né? Teóricos do marxismo, né? Eles propõem uma ideia de buscar criar nexos, ou seja, conexões entre os diferentes movimentos chamados identitários, para articular todos esses movimentos em torno de um projeto de radicalização da democracia. Ora, essa ideia de radicalização da democracia, defendida por Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, e a democracia dos espaços de trabalho do Richard Wolff, são absolutamente compatíveis com o que eu chamo de democracia ampliada. Eu uso essa expressão democracia ampliada, ela apareceu historicamente nos comunistas italianos, né? Algumas poucas vezes, democracia progressiva também, mas eu dou algumas características específicas para isso, melhor para vocês saberem no texto. E além disso, eu falo de uma outra tarefa, né? De compreender que ela não pode ceder princípios fundamentais para a direita. Liberdade, por exemplo. Eu uso a seguinte expressão: quem é mais livre, inclusive para empreender? O trabalhador nos Estados Unidos, que tem um plano de saúde através de seu trabalho, garantido pela empresa, ou o trabalhador no Canadá, que tem acesso a serviços de saúde garantidos pelo Estado como um direito de cidadania? É óbvio que é o canadense, pois esse pode largar o emprego para buscar um emprego melhor. Pode empreender sem ter medo de ficar sem acesso a serviços de saúde e sem ter medo de fazer a família perder acesso a serviços de saúde. Ou seja, a esquerda precisa retomar a ideia que defender direitos sociais, que defender o empoderamento da classe trabalhadora é defender a emancipação, a liberdade das pessoas. Quando a direita usa o conceito de liberdade, é um conceito falso. Percebam que a direita usa o conceito de liberdade para oprimir. A direita usa o conceito de liberdade para o empresário ter a liberdade de submeter o trabalhador a 6 dias de trabalho, 1 dia de folga e salários ruins. E quer também a liberdade. Se vocês conhecerem os movimentos de direita, os movimentos de extrema-direita pelo mundo, eles defendem a extinção do salário mínimo, porque eles querem dar liberdade do empregador, do capitalista, de pagar salários ridiculamente baixos que as pessoas não vão nem poder comer. Ora,
Então, a esquerda precisa retomar o conceito de liberdade como seu. Nós é que defendemos a liberdade. Nós é que defendemos a liberdade verdadeira, a liberdade material, a liberdade que faz as pessoas poderem fazer o que elas quiserem. Nós não defendemos apenas igualdade, nós defendemos a igualdade e a liberdade. Porque igualdade maior de oportunidades, porque garantia universal de direitos, como saúde, como educação, como segurança, e sim, devemos discutir segurança pública. A garantia universal desses direitos liberta o cidadão, torna o cidadão mais livre, torna o cidadão mais capaz de poder perseguir o que ele quiser. E o capitalismo faz o contrário. O capitalismo enjaula, o capitalismo prende as pessoas, o capitalismo coloca grilhões, né? Prende as pessoas nos seus empregos, submete as pessoas a se endividar. O que é o processo de endividamento? O processo de endividamento é uma forma contemporânea que o capitalismo encontrou de escravizar as pessoas, de forçar elas a trabalharem em lugares que elas não querem trabalhar por salários ruins. Porque se elas não fizerem isso, elas não vão sobreviver. Por isso, é muito importante a esquerda não apenas ser antissistema, mas construir uma história em que ela conta como é que ela vai lutar contra o sistema que precisa ser superado, que é o sistema capitalista. Eu vou fazer um outro texto refletindo mais sobre isso e torço para que vocês se inscrevam no grupo de avisos do canal para ter acesso ao texto, né? E claro, vou fazer um vídeo também trazendo isso para vocês. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Ou manda um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.